Olá, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bate-Papo Consciência. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do que é ser bom e do que é ser bonzinho. Você sabe diferenciar esses dois comportamentos? Se não sabe, fique com a gente que você vai aprender agora. E para você que não me conhece ainda, eu sou Carla Viola, uma psicanalista. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, deixe o seu like já agora no vídeo. Caso você não goste, você pode dar o seu dislike, porque a gente acaba esquecendo. O ideal é você já dar o like. Se você não gostou, é só dar o dislike, ok? Assim você me ajuda a crescer aqui o canal do YouTube. As pessoas acham que ser bonzinho é ser ingênuo, é ser passivo. E na realidade, gente, existe uma diferença. O bonzinho é aquele que quer mostrar para o outro que ele é bom, que ele é generoso, que ele é amoroso. Ele está sempre buscando os holofotes ou o olhar do outro como uma aprovação. Por quê? Porque ele tem uma baixa estima. Ele acha que não é bom o suficiente. Por isso que ele se torna uma pessoa boazinha ou bonzinho. Aquele que não sabe dizer não, aquele que está sempre solícito, né, querendo agradar o outro. Ele ataca porque acha que está sendo abusado. Ou, na maioria das vezes, ele se recua e começa o sofrimento. Os bonzinhos, eles são criadores de doenças. Por quê? Porque eles não sabem colocar limites. Bom, ser bonzinho, gente, é uma perda de tempo. Porque ser bonzinho é você dizer não para você e dizer sim para o outro. E será que vale a pena? A gente tem que saber ser bom em vez do que ser bonzinho. A gente precisa aprender a ser bom com nós mesmos, em primeiro lugar, porque é dando que se recebe, do que ficar perdendo tempo em ser bonzinho, criando expectativas para que o outro veja em você aquilo que você não consegue ver pessoalmente. O bonzinho, ele está sempre ali agradando, deixando de fazer as coisas para ele, estando sempre disponível para o outro. É aquele que deixa as suas coisas para trás para poder ajudar o outro, para que tenha uma recompensa, para que o outro perceba o seu devido valor. E isso é uma fantasia, porque na realidade você dá para o outro aquilo que você vibra. Eu vou dar um exemplo claro para que você consiga separar o bonzinho do bom. O bonzinho, ele vibra uma energia de insegurança. Então ele está sempre na defensiva, ele está sempre buscando entender o que o outro quer, o que ele pode fazer para que ele possa ser reconhecido. E geralmente ele passa a viver uma vida do outro, em vez de viver a sua própria vida, construindo seus sonhos, investindo às vezes nas suas habilidades. Por quê? Porque ele está distraído o tempo inteiro, percebendo o que o outro está vivenciando. Quando você se anula, você passa a criar uma energia de escassez, uma energia de falta. E quando você começa a vibrar essa energia, o que você vai atrair? Alguém que venha sugar aquilo que você tem. É o vampirismo. Então você vai atrair aquelas pessoas que vão abusar da sua boa vontade, que vão te pedir favor, que vão buscar em seu benefício próprio conseguir coisas para se autossatisfazer. Conseguir coisas para se autossatisfazer. Então preste atenção, pare de querer ser bonzinho. O bonzinho só leva na bunda, gente. Procure ser bom com você mesmo. Eu digo que até para você ajudar o outro, em primeiro lugar você tem que perceber se o outro quer ser ajudado. Ele tem que pedir para você. Quando você fica se oferecendo o tempo inteiro, às vezes a pessoa por educação,
Às vezes ela até aceita a sua ajuda, mas no final ela simplesmente vai virar as costas, vai fazer um comentáriozinho assim medíocre, como se aquilo que você fez foi irrelevante, e quando você fica sabendo, você se frustra. Por quê? Porque você dedicou todo um tempo, uma energia para uma pessoa que não reconheceu. É exatamente dar pérolas aos porcos. Quando você quiser ajudar uma pessoa, pergunte primeiro: eu posso te ajudar de alguma forma? E quando ela disser para você, claro que pode, aí você pergunta: de que forma eu posso te ajudar? Aí você vai escutar dela o que realmente ela precisa. E a partir do momento que você escuta a demanda dessa pessoa, você tem que analisar se é possível atender a demanda dela, se aquilo que ela espera você tem para oferecer. Porque na maioria das vezes, gente, às vezes nós não podemos ajudar. E o que nós temos que fazer? Recuar. Aí é dizer para a pessoa: nossa, eu sinto muito, dessa forma eu não consigo te ajudar, mas eu posso te ajudar desta forma. Assim fica bom para você? Aí você vai mostrar para ela com clareza o que você tem para oferecer. E se for bom para ela, ela vai negociar com você. Ótimo, não, fica maravilhoso, tá tudo certo, pode fazer. Assim não tem frustração, não tem expectativa, porque a outra pessoa já tem claro aquilo que você pode ofertar. Então preste atenção, gente. Na hora que você for ajudar o outro, não queira ajudar do seu jeito. Para você ajudar do seu jeito, você tem que deixar claro para o outro a forma daquilo que você tem para oferecer. Então é por isso que é importante uma comunicação clara, assertiva. Eu sempre vejo as pessoas chegarem para mim e dizer: o fulano é ingrato, eu já ajudei tanto e só levei na bunda, então agora chega, eu não ajudo mais ninguém. Aí vai sempre no extremo. Ou vai tudo ao céu, ou vai tudo à lua. Não tem o meio termo, né? Não tem ali o limite aonde ela pode dar aquilo que ela está cheia, em vez de dar aquilo que ela está vazia. Se você tem dificuldade de colocar limite, de dizer não, está na hora de aprender. Você tem que lembrar que as boas ações trazem sempre bons benefícios, mas não quer dizer que a pessoa boa, ela está sempre... Não quer dizer que a pessoa boa está isenta de passar por situações ruins. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que diferencia uma pessoa boa de uma pessoa boazinha é que a pessoa boa, mesmo enfrentando as situações difíceis, ela sabe buscar daquela experiência algo produtivo. Ela vai passar, é como você passar pelo inferno, mas não deixar o inferno te contaminar. Você sabe que você está passando ali por um momento difícil, um momento onde tem turbulência, né? Onde, vamos fazer uma relação com a natureza, né? Você está passando por um tsunami, né? Um vendaval. E ali o que você tem que fazer? Se proteger. Você tem que buscar um abrigo seguro para que aquela tempestade passe e você possa sair de novo. Eu vou dar um exemplo de uma situação que passou comigo, para ficar claro para você. Uma vez, 3 ladrões entraram na minha casa. Eu estava dando comida para os cachorros e eles pularam, né, o muro da minha casa e me renderam. Quando eu vi aquela situação, parecia que eu estava num cinema. Eu só lembro que aquilo era tão inusitado para mim, era uma situação assim que eu nunca tinha vivenciado, que a única coisa que me veio na mente naquela hora foi pedir para Deus proteção. Eu falei assim: Senhor, que seja feita a vossa vontade, porque nessa hora eu não sei o que fazer. Então eu vou ficar quietinha e vou deixar que o Senhor controle a situação. E foi muito interessante, porque mesmo eu estando com medo, eu fiquei quieta. Eu ouvia o que eles me pediam, respondiam de uma forma tranquila, no aspecto
de não passar aquela ansiedade. Tanto é que um chegou para mim e me disse: você está muito calma para o meu gosto, isso não é normal. E na hora, eu sentada de cabeça baixa, eu disse para ele: mas o que você quer que eu faça? Vocês podem levar o que vocês quiserem. E aí eles foram, e naquela hora eles estavam drogados, era perceptível a ansiedade deles, não é? Eles estavam num grau de adrenalina muito alto, que eu nunca tinha visto aquilo. E naquele momento eu não conseguia nem rezar. Eu estava no momento ali de choque, não é? Que eu me paralisei e simplesmente fiquei quietinha, observando ali o movimento de cabeça baixa, evitava o confronto com o olhar, respondia só o que eles queriam e eu só dizia para eles: vão rápido, porque daqui a pouco está chegando gente aqui. Né? Eu estava já esperando pessoas que iam chegar e como eles tinham que eram profissionais que estavam fazendo, arrumando a minha casa e eles tinham o controle do meu portão. Então, para não gerar aquela situação, eu só dizia isso para eles: fazem rápido, porque daqui a pouco está chegando gente. E eu fiquei quietinha. E naquele momento, quando tudo isso passou, foram meia hora. Eu, de uma forma, eu respirei fundo, porque eles me amarraram, né? E eu respirei fundo, fui lá, minha sorte é que eles não tinham levado o telefone fixo da casa. E eu liguei para a polícia. Nessa mesma hora, os profissionais que iam chegar na minha casa chegaram, viram aquilo tudo, né? Na hora eles até entraram em pânico e eles chegaram para mim e disseram: nossa, mas como você conseguiu estar tão calma? Né? Eu já teria surtado. E eu não quer dizer que eu não estava com medo, gente. Eu estava apavorada. Só que eu tinha que ter o controle da situação da minha vida naquele momento para poder levar aquilo tudo de uma forma consciente. Eu fiz aquilo que era necessário e comecei a buscar precauções. Por quê? Não quer dizer que eu não tive medo depois de ficar na minha casa. Eu tive sim, eu tive medo. Tanto é que depois até eu me mudei, porque eu vi que aquele lugar não era um lugar tão seguro como eu imaginava, para que eu pudesse morar sozinha. Né? Depois eu acabei indo para um lugar mais seguro. E tudo isso, gente, acontece na nossa vida. Coisas boas e coisas ruins. Porque todos nós estamos vulneráveis ao perigo. Mas como nós enfrentamos esse perigo é que é a questão. O mais importante, uma das coisas que eu aprendi, é que nós temos que conservar no nosso coração a nossa bondade, em primeiro lugar com a gente mesmo. Por quê? Porque quando você fica muito na defensiva, você vai atrair sempre um perseguidor. Né? Porque se você quer se defender, você tem que ter um perseguidor para te atacar, para você se defender. Então você tem que sair dessa defensiva. Você tem que nutrir no seu coração atitudes saudáveis, comportamentos que mostram para o outro respeito, limite. Você tem que ter uma disciplina com você mesmo. Porque infelizmente nós convivemos com pessoas tóxicas, nós convivemos com pessoas que às vezes nos levam para baixo. E o que fazer nesse momento que você está vivenciando perto de uma pessoa tóxica? Se você for inteligente, você vai se afastar o maior tempo possível. Vamos supor que você convive com uma pessoa tóxica na sua casa. O que você vai ter que fazer para colocar limite para essa pessoa? Você vai ter que encontrar uma forma de mostrar para essa pessoa limite. Eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que eu tive que conviver por algum tempo que eram extremamente tóxicas. Né? Eu vivia do lado dessas pessoas. E eu tive que aprender a colocar limite nessas pessoas, porque elas eram totalmente desequilibradas. Não quer dizer que eu não deixei de ser amorosa. Não, eu fui respeitosa. Todas as vezes que eu chegava perto dessas pessoas, eu cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite, e só isso.
Eu não chegava para essas pessoas e ficava, oi, tudo bem, como é que você tá? Não, eu não esticava a conversa. Eu simplesmente continuei a ser educado com essas pessoas, mas limitando o grau de aproximação, porque foi a única forma que eu encontrei dessas pessoas não entrarem na minha intimidade, não invadirem a minha intimidade. E isso eu tive que aprender a colocar limite. Eu posso dizer que eu sofri com tudo isso. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu amo, eu gosto das pessoas. Quando eu conheço uma pessoa e a gente sente aquela sintonia, eu gosto de me aproximar dessa pessoa e saber, né, um pouco da história dessa pessoa. Mas quando eu percebo hoje em dia que quando eu aproximo perto de uma pessoa e essa pessoa é muito tóxica, eu dou um passo para trás. Eu simplesmente cumprimento, né, sou objetiva, mas eu não estico a conversa para que essa pessoa não tenha liberdade de entrar na minha vida. Eu tive que aprender tudo isso. E não foi fácil para mim. Foi uma das aprendizagens que a vida me colocou para que eu pudesse aprender. Então, gente, quando a gente quer ser bonzinho demais para o outro, com certeza a vida vai chutar a nossa bunda. Então, seja bondoso com você mesmo, porque quando você é bom, você dá para o outro o melhor dentro do limite que você sente que é capaz, sem deixar com que a pessoa venha e abuse de você. Quando você tem um propósito, você é firme nos seus valores, você sabe o que você realmente quer, você coloca um limite para o outro, porque ele percebe que não tem como ele invadir a sua privacidade, né? É você que permite o outro invadir a sua vida. Se você coloca já o limite desde o início, aquela pessoa ela só vai chegar no limite. Por quê? Porque ela vai perceber energeticamente que tem uma barreira que o impede de invadir aquele território. E para você colocar limite no outro, você não precisa ferir o outro. Você não precisa querer dizer a verdade. Sabe aquela coisa? Não, eu digo na lata aquilo que eu sinto. Não, gente, isso é ofensivo. O ouvido do outro não é pinico para você chegar e despejar a merda para que ele possa ouvir, sendo que essa merda é sua. Entendeu? Aquilo que você acredita é seu. Não quer dizer que seja verdade para o outro. Então pare com esse sincericídio, né? Eu sempre escuto das pessoas, não, porque eu sou autêntica, eu falo na hora. Não é bem assim, não. Quando você fala na hora, você está dando a oportunidade para o outro também falar na hora aquilo que você não quer ouvir. Então lembre-se que a verdade é recíproca para os dois lados. Às vezes vale a pena você ficar calado. Para de querer ter razão. Eu sempre escuto das pessoas, às vezes, brigas de poder, como se a verdade do outro fosse maior, né? Que a verdade do outro fosse absoluta. Isso não existe, gente. A verdade, ela é algo individual para cada ser humano, né? Você pode ter uma abertura de ser sincero, honesto com você mesmo, inspirar o outro através da sua bondade, mas ao mesmo tempo mostrar para o outro que o outro não pode vir e invadir o seu território, né, sem que você permita. Então você tem que prestar atenção em tudo isso, né, porque você dá autorização do outro entrar. Ninguém entra na sua vida se você não permitir. Não adianta você chegar para mim e dizer, não, eu não concordo. O outro às vezes é invasivo. Tudo bem, o outro pode ser invasivo. É o exemplo que eu te dei de pessoas tóxicas que eu convivia e que eu tive que aprender a colocar um limite para que essas pessoas não entrassem na minha intimidade. E deu certo. No início eu sofri um pouco porque eu não sabia, às vezes, de uma certa forma, colocar limite com pessoas que têm zero de limite, né? Era uma experiência que eu estava vivenciando que era nova para mim. Eu nunca tinha vivenciado, eu nunca tinha experimentado conviver com uma pessoa zero limite, mas eu tive que aprender. E hoje eu aprendi a duras penas a saber que, infelizmente, eu não posso salvar ninguém.
né? Eu sou uma pessoa bondosa de coração porque essa é a minha escolha, mas eu não sou boazinha para o outro vir e chutar minha bunda achando que no meu território qualquer um pode entrar sem permissão. Eu espero que ficou claro para você o que é ser bondoso de coração, sabendo colocar limites, né? Sabendo dizer não, porque um não às vezes para o outro é um sim para você, e parar de querer ser boazinho, bonzinho, salvador, querer agradar o outro, querendo que o outro te reconheça. Eu nunca vi ninguém reconhecer bonzinho. O bonzinho é sempre aquele que é visto como o coitadinho, o otário, aquele que não sabe colocar limites. Então aprenda, gente, aprenda a ser bom de coração e para de querer salvar o mundo, para de querer mostrar para o outro aquilo que você não dá para você mesmo. Seja bonzinho com você, seja amoroso com você, olhe para suas dificuldades e busque trabalhá-las. Todos nós temos dificuldades. A cada momento eu deparo com uma dificuldade na minha vida que eu tenho que aprender a lidar com isso. Não quer dizer que é fácil. Não, vai demorar tempo, consciência, esforço, prática e às vezes eu caio várias vezes até que aquilo seja uma prática eficaz com consciência para que seja algo que eu absorva dentro das minhas experiências diárias como um hábito, né? Que lá se torne um hábito, né? Porque a prática leva à perfeição. E se você quer compartilhar alguma história comigo, né? De o que te faz mal, por que você está sempre sendo bonzinho, o que a vida já te mostrou que ser bonzinho às vezes não vale a pena, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a ter mais consciência e ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de si mesmo, despertar o seu melhor, mas com consciência, sabendo que a gente só recebe aquilo que a gente dá. Não quer dizer que você vai ser bonzinho e vai dar sempre o seu melhor, que você vai receber o seu melhor. Você só vai receber o melhor quando você der, sem expectativa, sem intenção. Você dá o seu melhor de coração, sem se preocupar no que você vai receber, ok? Eu agradeço a sua audiência. Se você esqueceu de dar um like, vai lá, dê um like. Se não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos tornar o mundo melhor. Vamos ser a nossa melhor versão, gente. A vida é mais simples do que a gente imagina, mas para isso nós precisamos fazer o nosso papel com consciência, estando cada dia mais consciente das nossas limitações, para que aqueles gatilhos que nos aprisionam não sejam armadilhas que nos prendem naquelas situações que sugam a nossa energia, ok? Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e até um próximo programa Bate-Papo Consciência.